E a última parte da nossa aula, então, é a simplificação de fórmulas. Então, a gente tem a fórmula aqui com os Cs, completando, então, as valências aqui nesse caso, ficaria dessa forma. Então, aqui nós temos a parte da fórmula estrutural, certo? A gente vai simplificar, então, essa fórmula, ficando CH3, C tripla com C. Vejam que eu estou copiando a mesma estrutura, mantendo a estrutura de carbonos aqui, apenas simplificando ou juntando os Hs. Então, essa é uma forma de simplificação, certo? A forma mais simples, então, de simplificação. Agora a gente vai trabalhar com essa aqui, no caso, seria a fórmula estrutural, né? Aqui a fórmula estrutural condensada. E a última fórmula que a gente vai aprender na aula de hoje é a fórmula bastão, que é a fórmula muito utilizada em vestibular, em Enem. Então essa fórmula aqui, ela funciona da seguinte maneira: a gente conta aqui os carbonos, nesse caso são 4 carbonos, e a gente transfere em forma de bastão. Ou seja, cada extremidade aqui nós contaríamos como se tivesse um carbono. Então aqui seria o carbono 1, aqui o carbono 4, e os dois carbonos aqui do meio, ó, 1, 2, 3, 4. O carbono 2 e o carbono 3 ficariam aqui, ó, o carbono 2 e o carbono 3. Portanto, as fórmulas bastão, elas são simplesmente transformadas em traços os carbonos presentes na estrutura. Como nós temos uma ligação tripla aqui, nós temos que transportar essa ligação tripla também aqui para a fórmula bastão. De que forma a gente faz isso? Então, a fórmula tripla a gente coloca um traço em cima e outro embaixo aqui da estrutura para formar a ligação tripla. Então, tirando os pontinhos aí, a estrutura pronta, finalizada, ficaria dessa forma. Tá? Então, é assim que a gente vai simplificar, então, as fórmulas usando a fórmula bastão, certo? Então, são 3 fórmulas que a gente vai utilizar nos exercícios: a fórmula estrutural, a estrutural condensada e, por fim, a fórmula bastão. A fórmula bastão é muito utilizada em vestibular e Enem, por isso a gente está aprendendo a trabalhar com ela aqui. O segundo exemplo, eu coloquei aqui com um heteroátomo, um átomo diferente, uma letra diferente. Então, como que a gente resolve isso aqui? Da mesma forma que do outro, a gente completa então as valências aqui. E depois a gente simplifica essa estrutura então com a fórmula estrutural condensada. Vamos lá então. CH3, CH2, CH2, oxigênio, CH2 e CH3. Finalizando então essa parte da simplificada então da estrutural condensada. E agora vamos para a fórmula bastão. Como ficaria a fórmula bastão dessa estrutura aqui? Vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, porém tem um oxigênio aqui. Vamos ver então. 1, 2, 3. Aqui nós teremos o oxigênio, certo? Depois nós temos mais 2 carbonos, ficaria 1, 2. Então eu uso colocar aqui um traço menorzinho para representar a ligação que ele faz, a ligação simples com o carbono. Então vejam que os carbonos ficariam aqui, ó, 1, 2, 3 e 1 e 2, depois então da minha estrutura. Não temos ligação simples nem ligação dupla, então a estrutura completa ficaria basicamente assim, né? Então 1, 2, 3, uma ligação com oxigênio, próximo aqui e mais 2. Então ficaria simplesmente assim. Ou também tem gente que utiliza aqui a ligação aqui com oxigênio maior, né? Assim, então um pouquinho maior também é válido essa outra estrutura, ok? E passamos então para o nosso último exemplo aqui. Então, completando as valências dessa estrutura, nós teremos aqui essas estruturas que eu comentei aqui em cima, elas são estruturas planas, estruturas simples, certo? Agora a gente vai trabalhar com uma estrutura ramificada, que tem algo para cima e para baixo da estrutura. Então, vamos ver como funciona quando nós tivermos aí, então, carbonos assim, para cima e para baixo da estrutura principal, que é a linha reta onde contém então o maior número de carbonos. Então, completando aqui as valências com o hidrogênio, nós teremos a estrutura basicamente assim, certo? Essa seria a estrutura
quase pronta. Vamos então agora tentar aqui nesse espaço condensar essa estrutura. Então começamos com o primeiro C, que tem 3 Hs, aí a ligação simples, CH, a dupla com C, que tem uma simples para cima e outra para baixo. Aqui continuando a estrutura CH, CH3. Para cima aqui nós temos um C com 3 hidrogênios e para baixo nós temos um C com 2 Hs e mais um C lá no final com 3. Então a estrutura condensada ficaria dessa forma. Agora nós vamos aprender a fazer a fórmula bastão dessa estrutura aqui. Como ficaria a fórmula bastão, então, dessa estrutura? Então, a gente conta primeiro os carbonos da linha reta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aí os 5 carbonos. Aí, entre o segundo e o terceiro, nós temos uma ligação dupla, certo? Vamos tentar colocar, então, essa ligação dupla entre o segundo e o terceiro. A dupla, vocês colocam um traço para representar a dupla com esta e esta. Então, ela pode ser para cima ou para baixo da estrutura, onde vocês preferirem, vocês podem estar colocando. No carbono 3, veja aqui, nós temos aqui 2 carbonos descendo e no carbono 4 nós temos um subindo. Então, aqui, ó, 3, 4, vamos subir 1. Então, a gente sobe apenas um tracinho. E aqui no 3, a gente desce 1. Porém, são 2 carbonos. Então, o que a gente vai fazer? A gente não pode simplesmente descer reto, mais um traço aqui. Vai representar apenas um carbono com um traço mais comprido, né? Um traço mais longo. Então o que a gente faz? Chegando aqui na dobra, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um traço que fique no mesmo ângulo, ou seja, desses traços aqui de cima, que pode ser para a esquerda ou para a direita. Tanto faz aí o ângulo, representando um carbono aqui nessa dobra e um carbono na extremidade, ficando então a estrutura compacta ou fórmula bastão dessa forma aí. Então essa é a fórmula bastão dessa estrutura aqui, que ela é bem grandona aqui também, e aqui ele fica menorzinho dessa forma representada. E da mesma forma, a gente pode fazer o processo contrário, tendo a fórmula bastão aqui, a gente pode montar a fórmula estrutural. Vejam que cada canto, cada dobra, tem um carbono. Então na estrutura principal aqui nós vamos ter 6 carbonos. Então é só colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aí o que a gente faz? Tem uma ligação tripla aqui, ó, entre o primeiro e o segundo. Então a gente coloca aqui, ó, uma ligação tripla. No carbono 3 desce 2. Então 1, 2. O restante aqui ligação simples. Aqui no carbono seguinte, no carbono 4, sobe 1. Tá? Então aqui a gente coloca um carbono. E aí é só completar as valências, tá certo? Então, ó, deixa eu pegar um. Completando então as valências aqui, ó. E colocando os hidrogênios para finalizar então essa estrutura. E ainda, vocês podem estar condensando ela caso queiram. Eu posso condensar essa estrutura, mas basicamente ela ficaria assim, tá? Já com a estrutura toda completa, né? Eu poderia simplificar essa estrutura, então vamos tentar fazer aqui no cantinho, vamos ver se a gente consegue fazer. Então, CH, né? Aqui, ó, tem a tripla ligação com C, uma simples ligação com CH, descendo CH2, CH3, indo para C, onde nós faltou um H aqui. Agora sim, então CH, subindo um CH3, continuando com CH2 e por fim um CH3. Então tá aí as formas da... Partindo então aqui da fórmula bastão, nós temos aí a estrutural e a estrutural condensada. Então, o segundo exemplo aqui, segundo e último exemplo, né? Então vamos tentar fazer essa estrutura aqui, já transformando então da fórmula bastão para a fórmula estrutural condensada. Então vamos lá. Aqui, ó, nós temos um CH3, aqui um CH, porque nós temos uma dupla aqui, né? Aí aqui nós temos um C, que tem um CH3 para baixo. Aqui nós temos um outro C, que liga com, opa, aqui um CH2, que liga com oxigênio, mais um CH2 e um CH3, CH2, CH3. Então, fechando a minha estrutura, ficaria dessa forma aí. Eu posso fazer direto assim, porque eu já sei
que aqui são 3 hidrogênios, aqui são 2, aqui 2, aqui não vai nenhum, aqui são 3, aqui vai só um e aqui vão 3 hidrogênios. Então eu consigo visualizar isso, mas vocês podem estar fazendo primeiro a fórmula estrutural, né, montando os carbonos e distribuindo os hidrogênios, depois condensando, ou tentando direto assim como eu fiz. Vejam que aqui nós temos a fórmula estrutural condensada e aqui a fórmula bastão. Então a fórmula bastão é a fórmula muito utilizada, né, em estruturas, e depois vocês podem estar convertendo em uma ou em outra.